arrependimento, perdão e salvação. Aí fica fácil, né? Depois de um fundamento desse, glória a Deus pela vida da Débora, uma palavra poderosa de Deus. Eu sabia que Deus usou ela de uma forma tremenda. Alguém que ama a palavra do Senhor, né? Tive a graça de conhecer a Débora desde quando me converti. Foi minha professora na escola bíblica dominical. Participei também do renovo com ela, né? Só o intruso no meio lá, né? As mulheres cantando e eu lá, o intruso no meio, né? Mas um tempo gracioso, um tempo de Deus, muito bom. Louva a Deus pela vida dela, que é uma bênção de Deus. Amém? E que o Senhor continue falando aos nossos corações nessa festividade. Tenho certeza que a graça de Deus, ela não vai nos alcançar, ela já nos alcançou. Ela só vai transbordar em nossa vida. Amém? O Senhor é muito bom. Se você estiver com a palavra, abra ela no Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Gisele, eu vou beber hoje só metade, tá? Ela sabe desse mistério. A gente estava aqui no podcast, só rapidinho, irmão. Estava aqui no podcast, eu falei com ela, ó. Se eu beber um copo, é 1 hora falando. Se eu beber 2, é 2 horas. Eu bebi 1,5 copo, então foi 1 hora e meia. Vou tentar beber só meio copo. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, uma palavra bem conhecida nossa. Capítulo 15. Não tem como a gente, quando pensa em graça, não lembrar da parábola do filho pródigo. Não tem como. Eu acho que é um dos textos mais centrais no que diz respeito a um favor imerecido, né? Amém? A partir do versículo de número 11. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos. E o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens a quem tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele levantando-se foi para seu pai. Mas ele estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei a melhor veste e vestiu, ponde-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado e matai-o, e comamo-nos e alegramo-nos,
porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha-se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Amém? Até aqui. Vamos fazer mais uma oração, pedindo para que o Espírito Santo de Deus ele continue ministrando aos nossos corações. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, te louvar, te exaltar, Deus, por essa oportunidade rica que foi nos dada através da tua graça, Senhor. Que é ser feito filhos de Deus. Senhor, nós queremos te louvar, Deus, te exaltar, Deus, pelo teu Santo Espírito que está conosco em todos os momentos. Queremos te adorar, te exaltar, Deus, porque sabemos que o Senhor nos ama e o Senhor nos quer perto de ti. Senhor, eu te peço, Pai, que essa palavra, Senhor, possa tocar em nossos corações, trazendo, Senhor, um despertar da nossa parte para te amar cada vez mais. Trazendo um despertar, Deus, de fome e sede por estar na tua presença. Em nome de Jesus, é o meu desejo do meu coração, que nós possamos, Deus, se esforçar, se levantar para estar ao teu lado. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Senhor, também te peço, Senhor, se entrou alguém aqui, Deus, com alguma necessidade, Senhor, com alguma dor, com alguma enfermidade, que essa graça alcance, que essa graça toque, que essa graça cure, e que nós possamos no final deste mergulhando, Pai, ter muitos testemunhos, que esse rio de graça curou, salvou, libertou, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. E quando agradecer também, irmãos, não posso esquecer disso, agradecer também aos irmãos, os jovens, aqueles que organizaram, aqueles que investiram tempo em oração, né, em planejamento, para que tudo isso acontecesse, que nos fizeram um convite. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida do Nelton, da Maressa, do Ivan, das pessoas que estão aí à frente do trabalho. Que Deus continue derramando graça para vocês conseguirem chegar até o fim, em nome de Jesus, amém? Que Deus os abençoe. Essa é uma parábola tremenda, linda, que eu gosto demais, que relata aqui a palavra do Senhor. Nós vamos ler no versículo de número 11, fala de um pai que tinha 2 filhos, e eu fico imaginando, irmãos, esses 2 filhos, eles desenvolvendo na presença do pai. Se a Juliette me der permissão, tem ali aquela bênção pequenininha ali, ó, linda, linda, linda. Eu fico imaginando esses filhos também um dia daquele tamanho, o pai dele com todo amor, carinho, cuidando deles, dando do bom e do melhor, dando amor, uma casa, uma moradia, alimento, proteção, ensinamentos. E aquelas crianças, elas vão desenvolvendo, entram em sua adolescência e vão crescendo. E o pai ali, o fazendeiro, ele suprindo eles em tudo, com muito amor e com muita graça. E chega um determinado momento na vida do mais moço, que aqui nós vamos entrar no texto, que ele deixou subir ao seu coração um desejo de fazer a sua vida, de desenvolver um projeto longe da presença do pai.
Um projeto que todos nós um dia sonhamos. Você que é um adolescente, você que está entrando na juventude, vocês que estão estudando, se formando, um dos desejos que é natural até nosso, do ser humano, é chegar a uma determinada idade, nós construímos nossa vida. Nós formamos nossa família, arrumar um bom trabalho, casar, constituir uma família. E esse jovem, ele achou por bem, eu acredito que não foi de um dia para o outro, mas ele achou por bem já começar a estudar a possibilidade de sair da presença do pai. Só que o primeiro erro que ele comete, que nós vamos observar aqui, é que quando ele chega diante do pai dele, ele de imediato, ele já perde a parte dele da herança. Com certeza ele sabia que ele não podia, até porque o pai dele ainda estava em vida. Isso foi um dos primeiros erros dele. Chegar diante do pai, pedindo, exigindo uma parte da herança. O segundo erro, em nenhum momento ele chegou no pai dele e falou: pai, é o seguinte, vem aqui, senta aqui do meu lado. Eu queria uns conselhos. Eu queria ouvir do Senhor, estou com esses desejos, estou querendo desenvolver a minha vida, querendo construir a minha vida, assim como o Senhor construiu a sua. O que o Senhor tem para me ensinar? Ele não pede o conselho para o pai. Ele toma uma decisão de que a decisão está tomada. Eu não quero saber a informação ou o que o meu pai ou qualquer outra pessoa vai dizer. E o pai, percebendo isso, essa intenção do seu coração, essa decisão do coração, o pai cede a parte da herança. E nós aprendemos aqui com esse jovem, com esse mais moço, nós que estamos na presença de Deus, que estamos diante da presença desse Pai de graça, que Ele está para nos ensinar todas as coisas. Ele está para derramar em nossas vidas toda sorte de bênçãos. E o jovem decide, ele toma um posicionamento. Um primeiro ponto que eu queria falar para vocês, jovens: antes de qualquer decisão, converse com seus pais. Eles terão bons conselhos, porque eles vos amam. Eles não vão querer o mal de vocês. E esse jovem firme, ele se posiciona, ele pega a parte da herança, o pai dá. O pai não questiona porque ele queria. O pai não bate de frente falando: mas quem é você? Você não tem direito ainda. Eu ainda estou aqui. Não. E assim é o nosso Pai Celestial, igreja. Ele nunca vai impedir de nós tomarmos nossas decisões. Sejam elas corretas ou sejam elas erradas. Mas o nosso Pai, Ele nunca vai nos proibir de tomar nossas decisões. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que a convivência que aquele jovem teve com o pai dele, ele sabia muito bem o que era o certo e o que era o errado. E ele decide por sair da presença do pai. E o pai divide no versículo aqui, vai dizer, no versículo de número 12. E o mais jovem deles disse a seu pai: pai, dá-me a parte dos bens que eu tenho direito. E ele lhe dividiu os seus haveres. No versículo de número 13, e poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. Ele toma a parte da herança dele, e não demora muito, ele sai em direção a uma terra distante. E eu fui ver no dicionário o que significa isso: longínqua, distante.
Um dos significados de terra distante, que me chamou demais a atenção, é uma terra infrutífera. É uma terra que não tem desenvolvimento. Alguém que estava desejoso em desenvolver, estava desejoso em querer evoluir na sua vida, em querer construir uma trajetória de vida, construir, não sei. Ele parte para um lugar em que não há desenvolvimento. Outra tradução vai dizer um lugar sem identidade. Porque quando saímos da presença do Pai, quando nos distanciamos da presença de Jesus, nós estamos dizendo para Deus: eu quero viver uma vida sem desenvolvimento. Eu quero viver uma vida sem identidade. E no mesmo versículo, a Bíblia vai dizer que e poucos dias depois, o filho mais jovem, juntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali, o que a palavra diz, irmãos? Desperdiçou os bens com uma vida desordeira. O que é tremendo, irmãos, que eu vejo nesse versículo? No momento que ele parte, que ele sai da presença do Pai, da fazenda, daquele lugar de cuidado, de amor, de proteção, de provisão, que ele chega em um lugar sem identidade, um lugar infrutífero, é questão de tempo dele perder as dádivas que o Pai deu. É questão de tempo dele perder o bem que o Pai repartiu. Aquele que adorava já não adora mais. É questão de tempo. Aquele que dançava na presença de Deus já não dança mais. Aquele que intercedia, ele já não intercede mais. Aquele que ministrava a palavra de Deus, ele já não ministra mais. Aquele que tocava a guitarra como ninguém, com graça, já não toca mais. Aquele que cantava já não canta mais. Por quê? Desperdiçou os bens, as dádivas, os talentos, a promessa, o chamado em uma terra distante, uma terra infrutífera. E um dos pontos que o Senhor me chamou a atenção nesse texto, igreja, meia hora. O Espírito Santo falando no meu coração que essa terra distante, esse lugar infrutífero, esse lugar que não há desenvolvimento, eu pensava que era apenas longe dessas quatro paredes. Mas não. Terra longínqua. Saiu da igreja. Saiu da comunhão. E muitas das vezes, essa terra longínqua se chama coração. Onde a nossa confiança ela é transferida, ela sai do Pai e ela toma um caminho muito distante chamado coração. E a palavra vai dizer que o coração é enganoso mais que todas as coisas. Muitas vezes nós vamos estar na igreja, escutando a palavra de Deus, falando da palavra de Jesus, ministrando, dançando, intercedendo, exercendo funções ministeriais. Só que nós já estamos em uma terra longínqua. Nós já estamos satisfazendo as vontades e os desejos do nosso coração. E já desperdiçamos tudo.
ainda na igreja, ainda diante da presença de Deus. E esse jovem, ele desperdiça um dos primeiros tópicos que eu queria falar com os irmãos. A primeira coisa que ele desperdiça é a presença do Pai. O aconchego, a voz do Pai falando, o cuidado do Pai, a proteção do Pai. A segunda coisa que ele perde, a comunhão com seu irmão. Ele já não tem mais satisfação em estar junto. Ele já não tem mais satisfação em congregar. Ele toma um caminho oposto à comunhão. Terceiro ponto. Ele perde a provisão. Porque na casa do meu pai, os servos têm pão em abundância. Ele perde isso. Ele perde a palavra. Ele perde os ensinamentos. Ele perde a palavra de bênção. Ele perde uma palavra de exortação. Ele perde uma palavra de correção. Ele perde a palavra. E a palavra, nós sabemos que a palavra é vida. A palavra transmite vida e vida em abundância. A palavra, ela transmite graça. A palavra, ela transmite salvação. E ele perde a palavra. E quando ele perde a palavra, ele tem desejos. Ele tem fome, ele tem sede. Só que ele já perdeu de vista o Pai, ele já perdeu de vista a comunhão, ele já perdeu de vista a palavra. Para onde ele corre, igreja? Querer comer bolotas de porco. Ele quer comer comida de porco, ele tem desejo. E nós sabemos, igreja, que aquele que não serve ao Senhor, aquele que não ama o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, tudo que ele pega, ofereça para um porco, a melhor comida, ofereça para um porco. O que ele vai fazer com a comida? Dê um banho no porco, para ver se ele fica 24 horas limpo. Ele não vai ficar limpo. Jesus está nos ensinando que, quando saímos da presença de Deus, nós queremos nos alimentar de coisa que só nos suja, coisas que só nos faz mal, coisa que só faz com que a gente seja destruído aos poucos. E ele desejou isso. Alguém que tinha tudo, alguém que estava na presença do Pai, alguém que tinha do bom e do melhor, alguém que tinha um banquete todos os dias. De repente, em um chiqueiro, cuidando de porcos e desejando comer comida de porco. Só que o nosso Pai, Ele tem vida e vida em abundância para cada um de nós. Se você está tentando aí no seu coração, se você está projetando aí dentro do seu coração, aquilo que o Rafael está longe de saber, aquilo que o pastor está longe de saber, em desenvolver algo, em fazer algo,
fora da presença do Pai, não faça isso, que você estará correndo de passos largos para uma vida de destruição. O Espírito Santo fala aos nossos corações. Nós temos um Pai que cuida, que ama. Um Pai que a própria graça manifesta. Não vale a pena trocar essa comunhão, essa vida com o Espírito Santo de Deus por nada. Se você está intentando em seu coração, não faça. Não faça. Na casa do nosso Pai tem um manjar. Tem bênçãos espirituais a ser derramada na sua vida. Tem promessas a ser derramada na sua vida. Deus tem sonhos imensuráveis para você. Ele quer realizar cada um no seu tempo, no tempo oportuno. Não retroceda. Não rompa os portões da casa do Pai. Talvez você está aí falando no seu coração: Rafael, já rompi. Rafael, já estou longe. Rafael, já não existe mais vida. Rafael, já não sinto mais a presença do Pai. Essa graça hoje vai te alcançar. Essa graça hoje vai te visitar. O Senhor, Ele está nos dando condições, assim como esse jovem, de: o que eu estou fazendo? Para onde eu quero ir? E a Bíblia vai dizer, eu vou adiantar um pouco, que o pastor me deu 2 horas de mensagem, vou falar só 30 minutos, pastor. No versículo 18 vai dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Igreja, é tempo de nós nos levantarmos. É tempo de nós nos posicionarmos. Aquele jovem, ele rompe com a vergonha. Ele rompe com uma atitude mal tomada. Ele rompe com as consequências de suas ações. E ele fala consigo mesmo: eu vou me levantar e vou voltar para a casa do meu Pai. Ele não coloca culpa nos servos. Ele não coloca culpa no pai. Ele não coloca a culpa no irmão. Ele fala: pequei contra os céus, e perante ti eu já não sou mais digno. Só que a Bíblia vai dizer, quando aquele jovem está a caminho, ele está dando passos, eu fico imaginando ele todo debilitado, todo quebrado, todo envergonhado, sujo, voltando. E quando eu fico imaginando ele avistando a fazenda de longe e passando aquele filme, eu era tão feliz ali. Eu vou voltar lá. Nós vemos lá em Gênesis, igreja, que naquele tempo era pesado. Quando Adão e Eva pecou, o que a Bíblia vai dizer, igreja? Que Deus tirou eles do jardim e colocou o quê? Ao redor? Quem sabe?
uma espada. Aqui não entra. E eu fazendo um paralelo, tentando imaginar. Pensou se o pai fosse assim? Vou colocar cadeado nesse portão. Agora vai ter 2 servos lá. Aqui ele não entra nunca mais. Ele não pediu? E quando ele está de longe vendo ali, os portões da graça estavam escancarados para receber ele novamente. Os portões da graça, da transformação, da cura, estava escancarado novamente. Esse Deus é muito bom. Só que o pai não ficou esperando sentado, não. A Bíblia relata que quando o pai avista ele de longe, eu fico imaginando o pai falando: eu vou chegar primeiro do que ele naquele portão. Eu vou correr, eu vou romper e vou abraçar, vou beijar. É isso que o nosso Pai tem para nós, uma vida de amor, uma vida de graça, uma vida de misericórdia. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso. Não é porque você ainda não realizou um sonho pessoal, que essa graça, esse amor, isso é muito maior, isso é muito mais valioso. O Pai, Ele te ama de uma forma incondicional. Ele quer nos restaurar, Ele quer nos curar, Ele quer nos fazer de novo. Rafael, mas eu errei. Mas o Senhor, Ele te ama, Ele quer te fazer de novo. Ele quer te trazer de novo. Sabe por que o pai, quando recebeu ele de novo, na fazenda, não jogou na cara dele? Não falou: tá vendo? Isso aí é por causa das suas atitudes, seu cabra safado. Meu pai falava assim comigo: seu cabra safado. Era engraçado que eu lembro a última surra, igreja, vou abrir um parênteses aqui. A última surra que eu tomei do meu pai, eu achava engraçado, mas ele tinha razão, fazer o quê, né? A última surra que ele deu em mim foi porque ele me deu um horário para me chegar em casa. Ó, se passar das 10, a cinta vai estralar. Aí naquele dia, eu moleque, né? Saí com um amigo meu e esse amigo meu estava com o pai dele. Aí eram as 6 horas da tarde. Vai ver a história. Ô Rafa, vamos ali comigo comer uma pizza, na pizzaria comer uma pizza. Eu falei: vamos, né? Às 6 horas ainda tá de boa. 8 horas, mais tarde das 9 horas eu estou em casa. Aquele homem me levou para uma pizzaria que era na terra longínqua, lá no fim do mundo. Eu falei: misericórdia, eu não vou chegar nunca em casa no horário. Aí deu 8 horas, 9 horas, eu falei: vixe, nossa. Aí eu voltando da terra longínqua, né, arrependido, barriga cheia, mas vixe, vai dar bem ruim isso aí. Aí ia dar 11 horas da noite já, e eu falei para ele: você não quer vir comigo não, com seu pai aí não, pra... Mas por que? Não, eu deixo você em casa. Não, vamos lá comigo lá. Aí ele falou: não, pô, não vai dar nada não, seu pai vai ficar de boa. Aí eu desci a escada de casa e as pernas tremendo. Eu falei: vixe. Tentei entrar devagarzinho, né? Só vi o meu pai abrindo a porta do quarto, aquelas camarão. Na hora que eu olhei assim, ele já foi tirando o cinto já. Ele falou: ó, você já foi tirando o cinto falando: você vai apanhar por causa disso, disso e disso. Aí eu lembrei logo da passagem de Paulo, né? 40 menos 1. Pensa, nas costas, parecia que tinha subido a Via Dolorosa. Domingo de camisa, eu fui jogar bola com os moleques, falei: não vou tirar a camisa não, se tirar, vai ver que o negócio está estreito. Eu olhava assim, ó, parecia: leve comigo as marcas do meu pai, né? Nem de Jesus. Foi feio. Mas por que, igreja? Que o homem é assim. O homem, ele joga mesmo na cara. Meu pai falou: você vai apanhar por causa disso. Nós somos assim. Só que o pai não foi assim.
O pai, quando vê ele voltando arrependido, que ele confessa: pai, a verdade é que eu pequei, é que eu errei. Ó, já não sou mais nem indigno. A palavra vai dizer que o pai chama os servos. O pai não profere uma palavra a ele. A Bíblia vai dizer que quando ele confessa ali: já não sou mais digno de ser chamado teu filho. No versículo de número 22 vai dizer assim: mas o pai disse aos servos: trazei a melhor veste e vestiu, põe um anel em sua mão e calçado em seus pés. Sabe para quem foi a palavra, igreja? Foi para os servos, não foi para o filho arrependido. E muitas vezes o Senhor está falando conosco: vai lá, cuida, vai lá, visita, vai lá, ora, vai lá, aconselha. E o interessante é que, porque eu fiquei pensando: mas Deus, não é justo. Se ele pecou, ele tinha que pagar o preço. Mas ele pagou o preço. A Bíblia vai dizer que ele perdeu tudo, padeceu necessidade, passou humilhação e vergonha para querer desejar comida de porco. Está aí, a paga está aí. Aí você acha que o pai, ele voltando ainda, o pai ainda vai pegar ele? Não. A Bíblia, ela é fiel. Ele fez, ele colheu. Ele sofreu. Ele pastou. Só que quando ele tomou a decisão de voltar para os braços do pai, tinha amor, cuidado e um lugar de honra para ele. Ele queria ser servo. Não, você não é servo. Por que você vai querer ser servo? Você é filho. Quando ele volta com o sentimento de vergonha, de não, já não sou mais digno, tira, não quero, não dá. Sabe qual é o papel de servo? Isso aqui é tremendo, irmãos. Eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Vou parar 8 horas em nome de Jesus. Quando ele volta ali, que Deus dá ordem aos servos, a Bíblia vai dizer assim, ó: trazei a melhor veste. Para aí. O que o versículo continua dizendo? Até o ponto ali, ó. Vamos ler nessa tradução todo mundo junto. Contudo, o pai disse aos servos: tragam a melhor roupa e o quê? Olha que coisa tremenda. Tragam a roupa. Não para aí não. Vocês ainda vão vestir ele. Já imaginou isso? Você já parou para pensar nisso? O servo tem a autoridade de entrar na casa do pai, entrar no quarto do filho, mexer no guarda-roupa do filho, pegar a melhor roupa do filho, voltar, trazer diante do filho e ainda vestir o filho. Sabe o que o Senhor fala no nosso coração? Qual é o ensinamento que tem? Vistam ele? É que Deus vai colocar na nossa vida, igreja, pessoas que nós vamos mostrar, espiritualmente falando, a nossa nudez, a nossa vergonha. Pessoas que vão chegar em nós e falar: me dá licença aqui, eu preciso tirar essas vestes de vergonha, porque o pai está mandando, e eu vou colocar vestes de honra, de filho. Porque nós somos muitas vezes pessoas feridas e machucadas emocionalmente, porque não queremos confiar em ninguém, pelas decepções, pelas frustrações. Ah, mas aquele me machucou, aquele me feriu, aquela dali me machucou, aquele dali me feriu. Só que o pai tem servos fiéis, que tem autoridade suficiente de chegar na nossa cara e falar:
Tira essa roupa de vergonha, porque a roupa que o Pai tem para você é roupa de filho. É roupa de restauração, roupa de cura, roupa de transformação. Talvez o Senhor já está te mostrando, ou já te mostrou quem Ele quer usar. Tem servos que estão com as roupas nas mãos. E você ainda não permitiu ele tirar. Foi enviado por Deus. Está sendo enviado por Deus para te curar, para te sarar. Eu não vou falar porque eu tenho vergonha. Não, eu não vou falar porque será que ele vai espalhar? Irmão, se é enviado pelo Pai, é você e Ele. E quando você sair desse ambiente de cura, você sairá de cabeça erguida, com roupas de filho. Porque você ainda não se permitiu. Irmão, eu era uma pessoa muito fechada. Um determinado momento da minha vida, eu falava para todas as pessoas que chegavam em mim: eu estou bem, a paz, ótimo, estou excelente. Sorrisão no rosto. Só que isso fez com que eu tomasse decisões erradas, que me custou muito. Só que um dia o Senhor abriu os meus olhos e falou: ei, eu preciso voltar para a casa do meu pai. E quando eu falei isso, eu tomei essa decisão. Não faltou servos. Não faltou servos do Senhor que chegaram diante de mim. Eu expus minha vergonha. E sabe o que eles trouxeram para mim? Vestes novas. Existem essas pessoas. Existem os filhos. Existem os servos. Não permita morrer a míngua por causa de suas deficiências, por causa de suas falhas. O Espírito Santo está mostrando para pessoas aqui: por que você ainda não abriu as portas para essa pessoa que eu estou enviando para ajudar a te curar? O Senhor está mostrando nitidamente, dando nome e rosto: é essa que eu estou enviando. Você vai ligar para ela e você vai falar: eu entendi. É você que vai ser instrumento de Deus na minha vida, para que o Senhor me cure. E a Bíblia vai continuar dizendo que a primeira coisa a ser trocada é a roupa. Traz de novo a identidade de filho. A segunda coisa a ser tirada, a ser trocada, trocada não, né? A segunda coisa a ser colocada é o anel, que significa aliança, pacto. Você se sentiu filho de novo? Agora vai ter pessoas que vai falar: ei, você tem uma aliança com o Pai. Você tem uma aliança com o Pai. Recebe em nome de Jesus. E por último, para a gente abreviar a mensagem, calçados nos pés. Sabe o que significa? O teu chamado não acabou. Você ainda vai caminhar debaixo da promessa do Senhor. As sandálias ainda estão aqui. Você vai colocar o pé nela e você vai trilhar esse caminho de salvação. Você vai trilhar esse caminho que o Senhor preparou para você. Irmãos, irmãs, os planos de Deus para a sua vida não acabou. Jesus te ama.
Jesus, Ele te ama. Ele sabe que somos falhos. Ele sabe que erramos. Mas o que Ele espera de nós é: Senhor, eu errei. Senhor, eu falhei. A restauração ela vem, a cura vem. O milagre é realizado quando reconhecemos que somos dependentes do Pai. Porque é muito mais fácil, eu escolher, não, mas eu errei por causa disso. Eu errei por causa daquilo. Eu errei porque o irmão me ofendeu, eu também não aguentei e ofendi. É mais fácil, é o caminho mais curto. Só que a Bíblia diz que o caminho que leva à salvação, ele é estreito. Só cabe você. O Senhor tem cura para nós nessa noite. O Pai, Ele tem banquete para nós nessa noite. O Pai, Ele tem braços de amor para nós essa noite. O Pai, Ele tem beijos para te beijar. O Pai, Ele tem vestes para te dar. O Pai, Ele tem um anel para colocar nas suas mãos. O Pai, Ele tem uma caminhada linda e perfeita para colocar em seus pés. Se levanta. Ergue a tua cabeça. Não é só os que estão lá fora que precisa ser restaurado. Muitas vezes somos nós aqui dentro. E Deus nessa noite, Ele quer derramar graça. Que nós possamos mergulhar nesse rio de graça que se chama Jesus. Amém? Gostaria que os irmãos ficassem de pé.